Você sabe qual a antiga natureza do ser humano? Você sabe o que é ser vivificado por Cristo? A salvação, ela é pelas obras do homem ou pela graça de Deus? Fique conosco até o fim e vamos estudar a lição de número 5, que fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Graça e paz, queridos. Eu me chamo Marcelo, faço parte da Assembleia de Deus em Picos, Ministério de Venda das Pedras. E nós hoje iremos estudar a lição de número 5 da Revista dos Adultos da CPAD, que tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E o texto áureo da nossa lição, ele diz da seguinte forma: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática, ela nos diz da seguinte forma: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, e nós iremos fazer a leitura desse texto, que tem como título A Salvação é pela Graça. Diz assim o texto sagrado: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois bem, queridos, a introdução da nossa lição, fazendo aqui uma breve análise daquilo que nós estaremos estudando na lição de hoje, a nossa lição, ela vai tratar agora da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E é importante nós entendermos que esse trecho, esse texto, ele é dividido teologicamente em duas partes.
A primeira parte se encontra do versículo 1 ao versículo 3, onde vai falar sobre a velha vida de pecado. E do versículo 4 ao versículo 10 vai falar sobre a nova vida em Cristo. Então, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, vai trazer dois temas importantíssimos. Primeiro, nós precisamos entender o que é o pecado e que o homem sem Deus está afundado no pecado. E segundo, que em Cristo nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova vida. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai nos trazer como título a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. E o primeiro ponto aqui, a nossa condição anterior, ele vai trazer aqui um estudo sobre o primeiro versículo desse texto, que nos diz desta forma: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É interessante, querido, que há aqui dois termos para descrever a natureza do homem sem Deus, para descrever a nossa velha natureza, para descrever a natureza do homem corrompido pelo sistema mundano, corrompido pelo pecado. E esses dois termos utilizados pelo apóstolo Paulo é ofensas e pecado. A primeira palavra, a palavra ofensas, ela vem da palavra, do termo grego paraptoma, e tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, é quando a pessoa sabe que o que ela vai fazer é errado, e mesmo assim ela tem vontade de fazer aquilo que ela sabe que é errado. É quando a pessoa, ela sabe que o que ela vai fazer é um engano, é um pecado, é algo que vai contra os planos de Deus, é algo que vai contra o propósito de Deus, é algo que vai contra a vontade de Deus, e mesmo assim ela sente o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, o primeiro termo utilizado pelo apóstolo Paulo, o termo ofensas do grego paraptoma, ele tem este sentido, o sentido de passo em falso de forma deliberada. Assim eram os crentes de Éfeso antes de ter o encontro com Cristo. Eles tinham o prazer no pecado, o prazer em fazer coisas que desagradavam a Deus. Mas a segunda palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo é a palavra hamartia. Hamartia, que tem o sentido de errar o alvo. É como se uma pessoa pegasse um arco e flecha, ele mirasse no alvo, ele tentasse acertar o alvo, ele mirasse no centro daquele alvo para acertar a sua flecha, mas ele errasse aquele alvo, ele passasse distante daquele alvo. Ele teve a intenção de acertar aquele alvo, mas ele errou o alvo. Essa é a tradução do termo grego hamartia, que foi traduzido como pecado, é errar o alvo, é ter a vontade de fazer o que é certo, mas como a nossa natureza é falha, nós erramos o alvo e fazemos aquilo que desagrada a Deus. Desta forma, concluímos que o homem, ele está morto espiritualmente em suas ofensas e pecados. Mas o que é a morte? A morte nós já encontramos ainda no primeiro livro da Bíblia, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, que Adão,
quando ele peca, Adão e Eva, quando eles pecam, eles comem do fruto que Deus havia proibido de se comer. E quando eles cometem este pecado, eles erraram o alvo, eles foram mortos. Deus havia falado que eles iriam morrer se eles praticassem aquele ato, se eles comessem daquele fruto. E algumas pessoas podem dizer, olha, mas não houve ali a morte. Mas a morte, ela significa separação. O homem, quando ele pecou contra Deus, Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, eles morreram espiritualmente. Eles tiveram a separação, eles perderam a comunhão com Deus. Então, morte na Bíblia tem este sentido, o sentido de separação, o sentido de perda de comunhão. E nós, sem Cristo, estávamos mortos em ofensas e pecados, como diz o primeiro versículo, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou seja, estando nós separados de Deus nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nós estávamos sem comunhão com Deus em nossas ofensas e em nossos pecados. E o ponto 2, ele vai falar justamente sobre as nossas ofensas e os nossos pecados. O termo andar, que o apóstolo Paulo ele vai utilizar aqui na sua carta, e nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 2, em que noutro tempo andastes. O apóstolo Paulo usa esse termo, andar, né? Em que noutro tempo andastes. E o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer aqui três forças que levavam o homem a desobedecer a Deus. O apóstolo Paulo ele vai mostrar aqui nos versículos 2 e 3, três forças que levavam o homem a ser desobediente contra Deus e a estar debaixo da ira de Deus. E quais são essas três forças que faziam com que o homem fosse desobediente a Deus? Está no versículo 2 e no versículo 3, dos quais leremos agora. Em que noutro tempo andastes, nós andávamos, os efésios andavam, segundo o curso deste mundo. A primeira força que separa o homem de Deus é o mundo, é o sistema mundano, é o mundo de pecado. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre o mundo, ele está falando para os efésios sobre a imoralidade na qual eles viviam, sobre o roubo, sobre o furto que eles praticavam e sobre a mentira que eles também praticavam. É o que está registrado em Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 32. E lá vai falar justamente sobre a imoralidade, sobre o furto e sobre a mentira nos quais os efésios andavam. Então a primeira força que leva o homem a desobedecer a Deus é a força do mundo, é o sistema mundano. Mas nós estamos no mundo, mas não fazemos parte deste mundo. E a segunda parte, a segunda força, além do mundo, que nos leva a desobedecer a Deus, em continuação ao texto, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, primeira força. Segunda força agora, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. A segunda força, a primeira força nós falamos que é o mundo, a segunda força que faz o homem ser desobediente a Deus é o diabo e as forças demoníacas. São os
é o príncipe da potestade do ar. O diabo, ele trabalha continuamente para que o homem desobedeça a Deus, para que o homem desagrade a Deus, para que o homem viva numa profunda sepultura espiritual, para que o homem prossiga para o inferno, para que o homem viva debaixo do pecado, debaixo das mãos dele mesmo, do diabo. Então, a segunda força é a força do diabo. E foi justamente com essa força do engano, que ele introduziu o pecado no mundo, quando ele enganou a Adão e Eva no jardim. A primeira força falamos que é o mundo. A segunda força são as potestades do ar. E a terceira força, do qual leremos agora no versículo 3, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a terceira força que leva o homem a ser desobediente a Deus é a força da nossa carne. A Bíblia fala que existe uma guerra interior entre a carne e o espírito. E aquele que está mais fortalecido, ele vence esta guerra. E para se fortalecer o espírito é necessário oração, é necessário obediência, é necessário jejum, é necessário a meditação na palavra de Deus. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito a fim de mortificar a nossa carne. Então 3 forças operam nos filhos da desobediência: o mundo, o diabo e a nossa própria carne, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E isto tudo o apóstolo Paulo ele vai dizer que existia no seio da igreja, no seio do povo de Éfeso, antes de conhecer a Deus. Quando nós falamos sobre andar na vontade da carne, nós sabemos que a natureza humana, ela tem uma inclinação para o mal. É aquilo que dentro do povo judaico é conhecido já lá desde o início, como está escrito, narrado em Gênesis, Yetzer Hará, que significa inclinação para o mal, contrário de Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem. O homem, ele por sua natureza, ele tem em sua natureza uma inclinação para o mal. E para vencer esta inclinação para o mal, ele precisa se fortalecer em Cristo. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, a fim de vencer as astutas ciladas do diabo. No Império Romano, as pessoas, elas eram arrastadas. É interessante que no Império Romano, as pessoas elas eram arrastadas pelos generais romanos. E existia em seu pescoço grossas correntes que era amarrada uma à outra. Então era uma fila de pessoas, era uma fila de escravos, onde eles estavam presos com uma corrente amarrada em seu pescoço, fazendo uma fila indiana, um atrás do outro, e eles eram carregados. Assim é o mundo sem Deus. Estamos acorrentados pelo pecado, somos acorrentados e não conseguimos fugir, não conseguimos nos desvencilhar do pecado. Nós, pelas nossas forças, não temos poder algum para nos livrar do pecado. E é isso que o apóstolo Paulo queria trazer à igreja de Éfeso, era ensinar-lhes de que eles estavam mortos em ofensas e pecados, e nada que eles faziam podia ser capaz de os livrar dessas ofensas e desses pecados. Nada que eles faziam era capaz de os livrar do mundo de pecado. Pois bem, queridos, vamos então ao segundo tópico aqui da nossa lição, que tem como tema vivificados pela graça.
E o primeiro ponto vai falar sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Entramos agora na segunda parte teológica de Efésios 2, do 1 ao 10, falando já que o homem, ele sem Deus, ele vive numa sepultura espiritual. Ele não consegue sair de dentro desta sepultura. Agora o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que nós fomos ressuscitados em Cristo, que nós podemos sair da sepultura espiritual junto com Cristo. É o que está no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Dois termos nos chamam a atenção aqui nesse versículo: misericórdia e amor. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia e ele é riquíssimo em amor. O amor de Deus, ele é insondável. O amor de Deus, ele é ininteligível. Mente alguma pode alcançar a grandeza das misericórdias e do amor de Deus. E quando nós falamos sobre ser alcançados por esta misericórdia e por este amor, nós entendemos que o amor divino, ele é o atributo que melhor descreve o quarto evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3 e no versículo 16, que vai falar a respeito do amor. Para provar que o amor de Deus é tão grande, a Bíblia vai dizer, João, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo agora ele vai constatar, ele vai contrastar, ele vai fazer agora um contraste daquilo que somos por natureza com aquilo que agora somos pela graça. A condição humana com a condição divina. A ira de Deus com o amor de Deus. Porque o homem do pecado, ele está sob a ira de Deus. Leia novamente o versículo 3, o finalzinho, que vai dizer: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos filhos da ira de Deus, porque andávamos no pecado. O nosso futuro era o castigo eterno. Estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora o apóstolo Paulo ele contrasta a ira de Deus com o amor de Deus. E é interessante que nesse versículo, versículo 4, o apóstolo Paulo, ao utilizar essas duas palavras, a palavra misericórdia e a palavra amor, ele salva algo sublime, algo especial, algo transcendente para os efésios. Quando ele falava sobre misericórdia, a misericórdia, ela tem também uma origem, na origem latina. Em latim significa miseratio, e miseratio significa compaixão, mas ela também tem a palavra cordis, que significa coração. Assim nós entendemos que a palavra misericórdia em latim, ela significa coração compadecido. Deus ele teve um coração compadecido
sobre todos aqueles que estavam debaixo da sua ira. E com este coração compadecido, ele envia o seu Filho único, o seu Filho primogênito, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra amor no grego é agape, e a agape tem o sentido de amor incondicional. O amor de Deus, ele não é igual ao amor do homem. O amor do homem, ele pode se esfriar, pode acabar, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo os homens matando a Jesus na cruz do Calvário, Jesus, ele vai falar: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O amor de Deus, ele não se pode ser descrito em palavras. O amor de Deus é tão grande que nada do que façamos para tentar entender a grandeza desse amor será suficiente para alcançar a sublimidade do amor de Deus. O amor de Deus é transcendental, ele excede ao nosso entendimento, ele excede o nosso intelecto, ele excede a nossa sabedoria, ele excede tudo aquilo que existe na terra. O amor de Deus, ele é inabalável, ele é incondicional. Estando nós mortos em ofensas e pecados, mesmo assim ele entrega o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós fomos vivificados pela graça de Deus. Nós fomos vivificados pela misericórdia e pelo amor de Deus. O segundo ponto desse segundo tópico vai falar justamente isso, sobre ser vivificado pela graça, vivificados por sua graça. E este texto descreve, ele explica o versículo 5 da nossa lição, que nos diz da seguinte forma: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estávamos mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa declaração do apóstolo Paulo, ela nos remete ao primeiro versículo, quando ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo, após ele dar o terrível diagnóstico do homem sem Deus, quando ele dizia que nós estávamos numa sepultura espiritual, que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, que nós estávamos afastados de Deus, que nós estávamos sob a ira de Deus, que nós estávamos marchando em direção ao abismo, que nós estávamos desprovidos de qualquer esperança. Nós não éramos merecedores do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que pelo seu muito amor com que nos amou, nós fomos vivificados. Sabe o que é isso? Eu não merecia o amor de Deus. Você não merecia o amor de Deus. Os efésios não mereciam o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é merecido por ninguém. Não há nada que possamos fazer para merecer o amor de Deus. Mas Deus agora entra com a sua graça. E a graça justamente, ela é isto. Ela é o favor que nós não merecemos. Ela é o favor
imerecido de Deus. Nós não merecíamos este amor, nós não merecíamos a misericórdia de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, sendo nós como trapos de imundícia, sendo lançados ao lodo, ao lamaçal, mas Ele nos vivificou e nos alcançou com a sua graça. Deus, Ele nos tirou, então, através da sua graça, da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto, em que o pecado nos havia colocado. Nós agora, através da graça de Deus, saímos da sepultura espiritual. Não estamos mais mortos, mas passamos da morte para a vida. Nós somos vivificados em Cristo pela graça de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. Você crê em Deus? Você crê nas promessas de Deus ou você crê no Deus das promessas? Você crê apenas que Deus pode curar ou você crê que Deus ele pode te levar para um lugar de cura espiritual? Existem pessoas que procuram a Deus para receber a cura física, para receber os milagres, mas não para receber a salvação da sua vida. E eu volto a dizer aquilo que falamos em lições anteriores: em nenhuma das cartas da prisão, das 4 cartas da prisão em Roma, o apóstolo Paulo ele vai pedir bênçãos materiais, mas ele vai pedir bênçãos espirituais. Precisamos entender que o que Deus tem para nós é aquilo que está nos céus, é o que Ele tem reservado para nós. Ele nos abençoa aqui na terra, sim, mas a maior bênção é a bênção celestial. E quando nós cremos em Cristo, somos vivificados pela graça de Deus. Ainda neste tópico 2, o terceiro ponto vai dizer que nós fomos exaltados por sua graça. E esse subtópico, ele vai explicar o versículo 6 e o versículo 7, que nos diz da seguinte forma: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia! Nós estávamos mortos, mas em Cristo nós saímos dessa sepultura espiritual. Em Cristo nós fomos ressuscitados. E nos ressuscitou, e Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai empregar 2 vezes aqui a palavra juntamente. Perceba aqui novamente: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Estamos juntos com Cristo, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. O versículo 5 também ele vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estamos unidos à videira que é Cristo, por isso temos vida. Enquanto estamos unidos ao cabeça da igreja, enquanto estamos unidos à videira verdadeira, nós temos vida, porque fazemos parte desta seiva, porque conseguimos nos alimentar com o pão espiritual que é Cristo Jesus. E Paulo agora ele empregou 2 vezes o termo juntamente, indicando que é por meio da graça de Deus que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E quais são esses benefícios? A ressurreição.
nós saímos da sepultura espiritual. Cristo ressuscitou e nos deu vida juntamente com Ele. Cristo ressuscitou e nos deu a promessa da ressurreição. Passamos da morte para a vida, saímos da sepultura espiritual. A segunda promessa, o segundo benefício alcançado foi a vida eterna. Cristo agora, Ele vive para sempre, Ele ressuscitou e Ele foi assunto aos céus, à direita do trono de Deus. E assim como Jesus, Ele possui uma vida eterna, Deus, Ele também nos outorgou uma vida eterna. Deus, Ele também nos prometeu uma vida eterna juntamente com Cristo. E o terceiro benefício é nos assentar nos lugares celestiais. Cristo se assentou à direita de Deus. E o versículo 6 ele vai dizer: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos a promessa de Deus. Sejamos fiéis até o fim e nos assentaremos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a salvação não vem das obras. E o primeiro ponto, ela vai trazer como título graça como meio de salvação. Graça como meio de salvação. É importante, queridos, que nós entendamos uma coisa. A salvação, ela não é uma recompensa, ela é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus que nós não merecíamos. A salvação, ela inclui alguns itens, que é a libertação da morte. A salvação, ela nos liberta da morte espiritual. Ela nos liberta da escravidão do pecado. Ela tira as correntes do nosso pescoço, aquele jugo que havia sobre nós. E a salvação, ela também nos liberta da ira de Deus. O versículo 3 diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora, em Cristo, estamos debaixo do amor e da misericórdia de Deus. Fomos alcançados pela graça de Deus. A salvação, ela inclui todas as bênçãos gratuitamente concedidas. E quais são essas bênçãos que nos foram concedidas? O versículo 4 vai falar sobre a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. O versículo 5, ele vai falar que nos vivificou. Nós fomos alcançados pela vida de Deus. Nós que estávamos mortos no pecado, mortos em ofensas e pecados, fomos tirados da sepultura espiritual e agora passamos a ter vida. Ele nos vivificou. O versículo 6, ele vai falar que ele nos ressuscitou. Nós não estamos mais mortos, mas fomos ressuscitados. E ainda no versículo 6 fala que nós vamos nos assentar nos lugares celestiais. Nós temos bênçãos que foram concedidas por intermédio da salvação outorgada por Deus através da sua graça e por intermédio de Cristo, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando para também nos ressuscitar, para nos trazer de volta à vida que existia no jardim do Éden.
temos agora comunhão com Deus, temos acesso a Deus, o véu do templo se rasgou, temos comunhão, temos intimidade, podemos adentrar ao lugar santíssimo com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso louvor, com o nosso testemunho, com a nossa língua, com a nossa vida, alcançamos o Santo dos Santos. A salvação, ela é estudada dentro da teologia sobre 3 estágios fundamentais. O primeiro estágio é a justificação. A justificação é um ato jurídico, é a libertação da punição ou do castigo merecido pelo pecado. Nós, como pecadores que éramos, não tinha nada que nós pudéssemos fazer para sermos alcançados, para sermos libertos do pecado. Nós iríamos carregar até a morte eterna a corrente sobre os nossos pescoços. Mas Cristo, Ele nos justificou. Cristo, Ele, na cruz do Calvário, existia entre os romanos, quando algum escravo, ele devia alguma coisa, ele devia alguma coisa de muito valor e ele não conseguia pagar, ele ficava trabalhando como escravo até ele conseguir pagar a sua dívida. E quando ele conseguia pagar a sua dívida, ele escrevia lá no final, numa carta, ele colocava o termo tetelestai, que significa está pago. A dívida foi paga. E aquele escravo, ele era então liberto. Ele não era mais um escravo. Ele recebia carta de alforria. Cristo na cruz do Calvário, ele deu um brado, tetelestai, que quer dizer está consumado, a dívida foi paga, a dívida que nós não conseguíamos pagar, ela foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Tetelestai, você está justificado em nome do Senhor Jesus. O segundo estágio da salvação após a justificação é a santificação. A santificação, além de ser algo instantâneo, algo posicional, porque quando nós aceitamos a Cristo, Ele limpa todos os nossos pecados e nos coloca na posição de santos, mas também ela é algo progressivo. Dia após dia, precisamos santificar a nossa vida. Hoje, eu preciso ser mais santo do que ontem. E amanhã, eu preciso ser mais santo do que hoje. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então nós falamos sobre 2 estágios da salvação: a justificação e a santificação. E o terceiro estágio da salvação é a glorificação. A glorificação, ela se trata de uma promessa futura, da transformação do nosso corpo mortal, do nosso corpo corruptível, em um corpo imortal, em um corpo incorruptível. E isso se dará quando da volta do nosso Messias, quando Yeshua HaMashiach voltar para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Então este corpo de pecado será desfeito, seremos então glorificados, receberemos corpos glorificados e estaremos para sempre desfrutando das glórias de Deus. A palavra graça, é importante que nós entendamos
que a palavra graça, porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Não existe nada que o homem possa fazer para conseguir alcançar a salvação. Assim como os pelagianos e os semi-pelagianos, que nós já falamos outrora em lições passadas, eles criam que a salvação ela deveria ser alcançada com o esforço humano e que Deus ele não tinha uma intervenção na nossa salvação. Mas nós vamos entender que apenas Deus pode salvar a humanidade. Não existe nada que o homem faça para salvar a si mesmo, porque o homem não merece nada. Nós recebemos o favor imerecido de Deus. Nós recebemos a graça de Deus. A palavra graça, queridos, ela é uma tradução do termo grego charis. E em sua mais completa definição, ela significa exatamente isso: o favor imerecido de Deus. Fomos alcançados pelo favor imerecido de Deus. O segundo ponto aqui desse terceiro tópico vai falar agora sobre obras como evidência de salvação. E ele explica os versículos 8 a 10 para finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje. E do 8 ao 10 está escrito desta forma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos, devemos praticar as boas obras. A salvação, ela não vem das obras. Ou seja, a salvação, ela não é uma recompensa de algum ato humano. A religiosidade, ela não tem poder para operar a nossa salvação. A salvação é uma realização divina. E o versículo 10, ele vai dizer algo tremendo. Quando ele fala que nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Você é salvo? Você é salvo? Nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. Deus, ele vê, ele enxerga a nossa fé. Mas o homem, ele não consegue ver a nossa fé. O homem, ele enxerga as nossas atitudes. O homem, ele enxerga as nossas obras. Se nós formos salvos em Cristo Jesus, se nós somos salvos em Cristo Jesus, temos como obrigação a prática das boas obras. No início deste texto, o apóstolo Paulo ele usou o termo andar de forma negativa. Ou seja, ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Ele diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Ele disse que nós andávamos segundo a carne. Mas agora o apóstolo Paulo, ele volta a utilizar o termo andar como evidência da salvação. Olha o que diz o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não andamos segundo o mundo, não andamos segundo o príncipe das potestades do ar, não andamos segundo
a nossa carne, mas andamos segundo a vontade de Deus, andamos segundo aquilo que Deus quer que nós façamos. E é interessante ainda nesse versículo que quando o apóstolo Paulo, ele diz que somos feitura sua, somos feitura de Cristo. É tremendo o entendimento desse versículo da palavra feitura. Porque a palavra feitura, ela no grego é poema, que quer dizer poema. Deus está falando que nós somos o seu poema. Deus estava falando que nós somos a sua obra de arte. Deus estava falando que nós somos obra-prima do Todo-Poderoso. Nós somos feitura sua, nós somos o seu poema, nós somos a sua obra de arte, nós somos a obra-prima do Todo-Poderoso. E eu termino dizendo que Deus, Ele ainda está escrevendo este poema. E o último capítulo do poema, que é a tua vida, quem dará será Deus. Não tema o que o mundo te diga, o que o adversário te diga. Apenas creia que você é feitura de Deus, que você é poema de Deus, e que o último capítulo deste poema está sendo escrito pelas mãos do Todo-Poderoso. Amém?